Sente que as tarefas simples, como abrir um frasco de compota ou subir um lanço de escadas, exigem mais esforço do que antes? Já reparou que, ao levantar-se de uma cadeira, precisa de um empurrão extra com as mãos? Esta perda de força não é imaginação sua. É uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos depois dos 60. Uma sensação de que o nosso corpo nos está a falhar lentamente, roubando-nos a independência que tanto valorizamos. Sentimos medo de nos tornarmos um fardo, de não conseguirmos acompanhar os netos, ou de um dia não conseguirmos sequer carregar os sacos das compras do supermercado. A maioria pensa que a solução está apenas em comer mais bifes ou em fazer caminhadas intermináveis, mas a verdade é muito mais profunda. Existe uma vitamina poderosa, muitas vezes ignorada, que é a chave mestra para desbloquear a capacidade do seu corpo de construir músculo de forma rápida e eficaz, mesmo nesta fase da vida. Neste vídeo, vamos desvendar que vitamina é esta e explorar 5 hábitos e alimentos surpreendentes que a potenciam, devolvendo-lhe a força e a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. Fique até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à saúde muscular, mas que pode ser a peça que faltava no seu puzzle. Vamos então mergulhar no coração do problema e revelar este segredo. A vitamina de que estamos a falar é a vitamina D. Sim, aquela que associamos sempre aos ossos fortes e ao sol. Mas o que muitos médicos não salientam o suficiente é o seu papel absolutamente crucial na função e no crescimento muscular. Pense nos seus músculos como uma equipa de construção. A proteína são os tijolos, mas a vitamina D é o chefe de obra. Sem as suas ordens, os trabalhadores, que são as fibras musculares, não sabem o que fazer. A vitamina D tem receptores diretamente nas células musculares, o que significa que ela comunica com os músculos, dizendo-lhes para se contraírem com mais força e para se repararem e crescerem de forma mais eficiente. Quando os níveis de vitamina D estão baixos, essa comunicação falha. Os músculos ficam preguiçosos, fracos, e o processo de perda muscular, conhecido como sarcopenia, acelera drasticamente. E aqui está a parte alarmante. Mesmo num país com tanto sol como o nosso Portugal, uma percentagem enorme de pessoas com mais de 60 anos tem deficiência de vitamina D. Passamos mais tempo dentro de casa, usamos protetor solar religiosamente, e a nossa pele, com a idade, torna-se menos eficiente a produzir esta vitamina a partir do sol. Então, o primeiro e mais fundamental hábito é apanhar sol de forma inteligente. Não estou a falar de ficar a torrar na praia ao meio-dia. Estou a falar de um ritual diário, pequeno e poderoso. Tente expor os seus braços e pernas ao sol, sem protetor, por cerca de 15 a 20 minutos por dia, de preferência entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, quando os raios UVB, responsáveis pela produção de vitamina D, são mais fortes. Pode ser enquanto cuida do seu jardim, lê o jornal na varanda ou dá uma pequena caminhada pelo bairro depois do almoço. Pense no Sr. Antônio, um vizinho meu que se queixava de dores nas pernas e de uma fraqueza geral. O médico confirmou que os seus níveis de vitamina D estavam muito baixos. Ele começou a fazer algo simples. Todos os dias, depois do almoço, sentava-se num banco do jardim perto de casa, com as mangas da camisa e as calças arregaçadas, apenas por 15 minutos. Ao fim de 2 meses, ele contou-me com um brilho nos olhos que já conseguia ir a pé até a mercearia sem ter de parar a meio do caminho para descansar. A diferença era como da noite para o dia. Este pequeno hábito não custa dinheiro e oferece benefícios imensos, não só para os músculos, mas também para o humor. Mas o sol sozinho pode não ser suficiente, especialmente nos meses de inverno.
Por isso, o nosso segundo hábito é enriquecer a nossa alimentação com as melhores fontes de vitamina D. Felizmente, a nossa dieta tradicional portuguesa oferece-nos opções deliciosas. As rainhas da vitamina D são as sardinhas. Uma dose de sardinhas assadas na brasa pode fornecer uma quantidade significativa da dose diária recomendada. A cavala, o salmão e o atum em lata, especialmente em azeite, são outras excelentes opções. Pense em como pode integrar isto na sua semana. Talvez uma vez por semana, ao jantar, possa fazer umas belas sardinhas assadas com uma salada de pimentos. No outro dia, um lombo de salmão no forno com batatas e grelos. E para uma solução rápida para o almoço, uma salada rica com uma lata de atum. Não se esqueça também da humilde gema de ovo. Muitas pessoas evitam as gemas por causa do colesterol, um mito que a ciência já desmentiu para a maioria da população. A gema é uma potência nutricional, cheia de vitaminas, incluindo a nossa preciosa vitamina D. Comer 1 ou 2 ovos cozidos ao pequeno almoço, ou numa salada, é uma forma fácil e barata de aumentar os seus níveis. E aqui vai uma dica extra. Alguns cogumelos, quando expostos à luz solar ou à luz UV, produzem vitamina D. Se comprar cogumelos frescos, experimente cortá-los em fatias e deixá-los ao sol por cerca de 20 a 30 minutos antes de os cozinhar. É um truque simples para aumentar o seu valor nutricional. Combinar a exposição solar inteligente com estes alimentos ricos em vitamina D cria uma base sólida e poderosa para reconstruir a sua força muscular. Mas a vitamina D, por mais poderosa que seja, não trabalha sozinha. Ela precisa de um parceiro essencial para ser verdadeiramente eficaz. E é sobre esse parceiro que vamos falar a seguir. Agora que estabelecemos a importância fundamental da vitamina D, através do sol e da alimentação, precisamos de falar sobre o seu parceiro mais importante, um mineral, que é como a chave que liga a ignição do carro. Pode ter o depósito cheio de gasolina, que é a vitamina D, mas sem a chave, o motor não arranca. Esse mineral é o magnésio. A grande maioria da vitamina D que obtemos do sol ou dos alimentos está numa forma inativa. Para que o corpo a possa usar para fortalecer os músculos e os ossos, ela precisa de ser convertida na sua forma ativa. E esse processo de conversão depende inteiramente do magnésio. Se tiver os níveis de magnésio baixos, pode estar a tomar suplementos de vitamina D e a apanhar sol todos os dias. E mesmo assim, não ver grandes resultados, porque a vitamina simplesmente não está a ser ativada. Infelizmente, tal como a vitamina D, a deficiência de magnésio é extremamente comum na nossa faixa etária. O processamento dos alimentos remove grande parte deste mineral e alguns medicamentos também podem esgotar as nossas reservas. Portanto, o nosso terceiro hábito é garantir que estamos a consumir alimentos ricos em magnésio todos os dias. E a boa notícia é que eles são deliciosos e fáceis de encontrar. Os frutos secos, como as amêndoas, as nozes e os cajus, são excelentes fontes. Um pequeno punhado como lanche a meio da tarde é perfeito. As sementes também são potências de magnésio, especialmente as sementes de abóbora e de girassol. Pode polvilhá-las sobre a sua sopa, iogurte ou salada. Os vegetais de folha verde escura, algo tão presente na nossa cozinha como os espinafres, os grelos e a couve galega, são riquíssimos em magnésio. Em vez de cozer os legumes em demasia, experimente salteá-los rapidamente em azeite e alho para preservar mais nutrientes. As leguminosas, como o feijão, o grão de bico e as lentilhas, são outra fonte fantástica e econômica. Um bom prato de feijoada ou uma sopa de grão de bico não só conforta a alma, como também alimenta os seus músculos com este mineral vital. E para os amantes de chocolate,
Uma boa notícia. O chocolate preto, com pelo menos 70% de cacau, é uma fonte surpreendente de magnésio. 1 ou 2 quadrados depois do jantar pode ser um pequeno prazer com grandes benefícios. Ao garantir que está a obter magnésio suficiente, está a certificar-se de que toda a vitamina D que o seu corpo absorve é posta a trabalhar, otimizando a função muscular. Agora, com o chefe de obra, a vitamina D, e o seu braço direito, o magnésio, a postos, precisamos de fornecer os tijolos para a construção. E esses tijolos são a proteína. Este é o nosso quarto hábito: consumir a proteína certa, na hora certa. Com a idade, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína para construir músculo. Este fenômeno chama-se resistência anabólica. Isto significa que precisamos de mais proteína do que uma pessoa jovem para obter o mesmo efeito de construção muscular. Não se trata de comer grandes quantidades de carne vermelha todos os dias. Trata-se de ser estratégico. A primeira estratégia é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Muitos de nós consumimos a maior parte da nossa proteína ao almoço ou ao jantar e muito pouca ao pequeno almoço. Isto é um erro. Os nossos músculos precisam de um fornecimento constante de aminoácidos, os blocos de construção da proteína. Começar o dia com uma boa fonte de proteína dá o sinal ao corpo para parar a quebra muscular que ocorre durante a noite e começar o processo de reparação. Em vez de comer apenas pão com manteiga, que tal adicionar um ovo cozido ou mexido? Ou uma taça de iogurte grego, que tem o dobro da proteína de um iogurte normal? Ou até mesmo um pouco de queijo fresco. Estas pequenas adições fazem uma diferença enorme. A segunda estratégia é focar-se em fontes de proteína de alta qualidade, ricas num aminoácido específico chamado leucina. A leucina é como o interruptor que liga a maquinaria de construção muscular. Fontes ricas em leucina incluem os ovos, os laticínios, leite, queijo, iogurte, o peixe, como o nosso amado bacalhau, e as carnes magras, como frango e peru. Não precisa de comer grandes quantidades. O importante é incluir uma porção em cada refeição principal. Imagine o seu dia: um ovo ao pequeno almoço, uma posta de bacalhau cozido com grão ao almoço e um peito de frango grelhado com legumes ao jantar. Com esta abordagem, está constantemente a fornecer aos seus músculos os materiais de que eles necessitam. E não podemos esquecer as fontes vegetais para quem não come carne ou peixe todos os dias. A combinação de leguminosas com cereais, como arroz com feijão, fornece uma proteína completa, e alimentos como os tremoços são um lanche fantasticamente rico em proteína. Juntar tudo isto parece um plano sólido, mas falta o elemento final, o catalisador que une tudo, o movimento. Mas não é qualquer tipo de movimento. Já temos os nossos alicerces: a vitamina D do sol e do peixe, o magnésio das nossas amêndoas e espinafres e a proteína do nosso bacalhau e ovos. Temos todo o material de construção de que precisamos. Mas esse material ficará simplesmente empilhado num canto se não houver um estímulo para o usar. Esse estímulo, o nosso quinto hábito, é o movimento que constrói, e não o que desgasta. Muitos de nós, ao pensarmos em exercício depois dos 60, pensamos imediatamente em caminhadas. E caminhar é maravilhoso para o coração, para a circulação e para a mente. Mas para combater a perda muscular, caminhar não é suficiente. Precisamos de treino de resistência. A palavra resistência pode assustar, evocando imagens de ginásios cheios de jovens a levantar pesos enormes. Mas a resistência pode ser muito mais simples e pode ser feita no conforto e segurança da sua casa.
Treino de resistência significa simplesmente fazer os seus músculos trabalharem contra uma força. Essa força pode ser o seu próprio peso corporal. Um dos melhores exercícios que pode fazer é levantar-se e sentar-se de uma cadeira firme, sem usar as mãos. Comece por fazer 5 repetições. Tente fazer isto várias vezes ao dia, por exemplo, durante os intervalos da televisão. Este movimento fortalece os músculos das pernas, das coxas e dos glúteos, que são essenciais para o equilíbrio e para a mobilidade. Outro exercício simples é encostar-se a uma parede e fazer elevações de calcanhares, levantando e baixando o corpo lentamente. Isto fortalece os músculos da barriga da perna, que funcionam como uma segunda bomba para o coração, ajudando a circulação sanguínea. Quando se sentir mais confiante, pode usar pequenos pesos. Não precisa de comprar halteres caros. 2 garrafas de água de meio litro ou 2 latas de feijão servem perfeitamente. Sentado numa cadeira, pode fazer flexões de bíceps, levando as latas dos joelhos até aos ombros. Pode levantar os braços para a frente e para os lados. O importante é que o movimento seja lento e controlado. Sinta o músculo a trabalhar. A chave não é a quantidade de peso, mas a qualidade do movimento. Bandas de resistência elásticas são outra ferramenta fantástica. São baratas, leves e versáteis. Pode sentar-se numa cadeira, colocar a banda debaixo dos pés e puxar as pegas para cima, trabalhando as costas e os braços. A dona Elvira, uma senhora de 78 anos que conheço, tinha muito medo de cair. A fisioterapeuta recomendou-lhe estes exercícios simples em casa. Ela começou com relutância, usando latas de grão de bico enquanto via o telejornal. Ao fim de alguns meses, ela não só se sentia mais estável a andar, como me disse que já conseguia pegar no neto de 4 anos ao colo, sem sentir aquela dor aguda nas costas. Ela redescobriu uma força que pensava ter desaparecido para sempre. O ideal é fazer este tipo de exercícios 2 a 3 vezes por semana, em dias não consecutivos, para dar tempo aos músculos para recuperarem. Lembre-se, é durante o descanso que o músculo se repara e cresce mais forte. Isto leva-nos diretamente à dica final, a peça do puzzle que prometi no início, que é frequentemente a mais negligenciada de todas. É o ingrediente secreto que faz toda a magia da reconstrução muscular acontecer. Chegamos então àquela dica surpreendente que mencionei. Já falamos sobre a vitamina D, o magnésio, a proteína e o exercício de resistência. Pode estar a fazer tudo isto na perfeição, mas se ignorar este último elemento, os seus esforços podem ser em vão. Este elemento crucial é o sono. É durante o sono profundo, e apenas durante o sono profundo, que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano em quantidades significativas. Esta hormona é fundamental para a reparação de tecidos, incluindo o tecido muscular. Quando fazemos exercício de resistência, criamos microlesões nas nossas fibras musculares. É o processo de reparação destas microlesões que torna o músculo mais forte. E a maior parte desta reparação mágica acontece enquanto dormimos. Se o seu sono for de má qualidade, curto ou interrompido, o seu corpo não tem a oportunidade de se reparar adequadamente. Você acorda a sentir-se cansado e os seus músculos não recuperam, o que pode levar a mais dores e a um risco acrescido de lesões. Infelizmente, os problemas de sono são muito comuns depois dos 60. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. Crie um ritual relaxante antes de se deitar. 1 hora antes de ir para a cama, desligue a televisão, o telemóvel e o computador. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma
ou tome um banho morno. Um chá de camomila ou de cidreira também pode ajudar a acalmar o sistema nervoso. Certifique-se de que o seu quarto é um santuário para o sono. Deve estar o mais escuro, silencioso e fresco possível. Invista em cortinas opacas se a luz da rua o incomodar. Tente deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o relógio interno do seu corpo. Como vê, não se trata de encontrar uma pílula mágica. Trata-se de compreender como o nosso corpo funciona e dar-lhe as ferramentas de que ele precisa. É a dança harmoniosa entre o sol que nos dá a vitamina D, o magnésio dos nossos frutos secos e grelos que a ativa, a proteína do nosso peixe e ovos que fornece os blocos de construção, o movimento certo que dá a ordem para construir e o sono profundo que faz a magia da reparação acontecer. É um sistema completo e cada parte é importante. Lembre-se, nunca é tarde demais para ficar mais forte. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se reconstruir a qualquer idade. Não precisa de fazer tudo de uma vez. Comece devagar. Talvez esta semana possa focar-se em apanhar aqueles 15 minutos de sol todos os dias. Na próxima semana, tente adicionar um ovo ao seu pequeno almoço. Pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo levam a resultados extraordinários. A força que reconquista não lhe dará apenas a capacidade de abrir frascos ou carregar sacos. Dar-lhe-á a confiança para viver a vida plenamente, para brincar com os netos no chão, para viajar, para ser independente e para desfrutar destes anos dourados com a vitalidade que merece. Gostaria muito de ouvir a sua história. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou surpreendente? Talvez já pratique algum deles e queira partilhar os seus resultados. Deixe um comentário abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou este vídeo útil, por favor, clique no botão Gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem estar a precisar de ouvir esta mensagem de esperança. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar dicas práticas para vivermos com mais saúde e alegria. A força não tem idade. Cuide bem de si. Um grande abraço e até a próxima.